A decisão começa com dois clubes que sobreviveram ao limite máximo da pressão. Ambos vieram de semifinais decididas nos pênaltis. Ambos testaram nervos, elenco e convicções. E ambos chegam à final carregando argumentos sólidos para acreditar no título. Mas quando as análises das inteligências artificiais são colocadas lado a lado, o equilíbrio começa a se quebrar em pontos muito específicos. Esta não é uma final qualquer. É um duelo entre dois projetos em reconstrução, dois estilos opostos e duas narrativas que se cruzam exatamente no mesmo momento. A Copa do Brasil costuma premiar quem erra menos, quem sofre melhor e quem toma decisões mais racionais sob pressão. É a partir disso que cada inteligência artificial construiu sua previsão. Mas é importante entender uma coisa antes de avançar. Cada inteligência artificial analisou essa final a partir de critérios diferentes. Algumas deram mais peso ao momento recente. Outras priorizaram elenco, histórico em decisões e capacidade de adaptação durante os jogos. Nenhuma delas olhou apenas para placar ou camisa. Todas cruzaram dados de desempenho, contexto emocional, escolhas táticas e impacto individual nos momentos decisivos. Por isso, não espere respostas simples. O que você vai ouvir agora são leituras profundas de um confronto que, no papel, parece equilibrado, mas que esconde diferenças sutis que só aparecem quando a pressão é máxima. É nesses detalhes que as IAs encontraram caminhos diferentes para tentar prever quem levanta a taça. Agora, você vai ouvir exatamente o que cada inteligência artificial analisou, quais critérios pesaram mais e, principalmente, qual foi o veredito final de cada uma delas. Gemini. Segundo a análise da Gemini, a final da Copa do Brasil 2025 coloca frente a frente dois gigantes em processo de recuperação, mas que chegam em estágios diferentes de maturidade coletiva. A inteligência artificial parte do ponto de que tanto Corinthians quanto Vasco superaram semifinais extremamente desgastantes, decididas nos pênaltis, o que por si só já eleva o peso psicológico da decisão. No entanto, ao aprofundar o recorte dos últimos 2 meses, e principalmente, dos confrontos diretos de 2025, a Gemini identifica uma vantagem estrutural clara do Corinthians. O Timão venceu os 2 encontros contra o Vasco no Campeonato Brasileiro, incluindo uma goleada por 3-0 na Neoquímica Arena e uma vitória por 3-2 em São Januário. Para a inteligência artificial, esses resultados não são acidentais. Eles revelam uma superioridade de execução em momentos-chave. Outro ponto central da análise é o trabalho de Dorival Júnior. Desde que assumiu em abril, o treinador implementou um modelo mais pragmático, com foco em estabilidade defensiva, organização sem a bola e controle emocional. A Gemini destaca que o Corinthians chegou à final com uma espinha dorsal muito bem definida, algo raro em temporadas turbulentas. No setor ofensivo, a inteligência artificial dá enorme peso ao impacto individual de Memphis Depay. Segundo a análise, o holandês foi o principal fator de desequilíbrio do futebol brasileiro em 2025, alcançando números expressivos de gols e assistências em jogos grandes. Ao lado dele, Yuri Alberto aparece como finalizador confiável, enquanto Hugo Souza surge como peça psicológica determinante após decidir a semifinal nos pênaltis. Do lado vascaíno, a Gemini reconhece avanços importantes. Fernando Diniz revitalizou o elenco, potencializou jovens como Ryan e recuperou tecnicamente jogadores experientes. O Vasco chega com um modelo ofensivo claro, baseado em posse, volume e construção curta. Porém, a inteligência artificial aponta um problema recorrente: instabilidade defensiva quando enfrenta equipes mais eficientes na transição. Na visão da Gemini, esse é exatamente o ponto onde a final pode ser decidida. O Corinthians, com linhas mais compactas e atacantes mais letais, tende a explorar os espaços deixados pelo sistema vascaíno. Mesmo com o jogo de volta em São Januário, a inteligência artificial entende que o Timão apresenta maior maturidade competitiva. O veredito da Gemini é: Corinthians campeão da Copa do Brasil 2025, sustentado por elenco mais profundo, maior consistência tática e superioridade psicológica construída ao longo da temporada. Antes de ver a análise da Grok, já se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sino. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo análises profundas como essa. Grok. A análise da Grok começa destacando o contexto emocional da decisão. Corinthians e Vasco não chegam embalados por vitórias tranquilas. Eles chegam marcados por jogos tensos, onde cada erro quase foi fatal. Para a inteligência artificial, isso muda completamente o tipo de final que se desenha. O recorte das semifinais tem peso central.
O Corinthians eliminou o Cruzeiro após vencer fora de casa e sobreviver a uma derrota no tempo normal, avançando graças às defesas decisivas de Hugo Souza. O Vasco viveu roteiro semelhante diante do Fluminense, com classificação nos pênaltis após 2 jogos equilibrados e atuações decisivas de Ryan e Léo Jardim. A Groc destaca que esse tipo de campanha revela mais caráter competitivo do que desempenho técnico absoluto. Times que suportam pressão repetida tendem a cometer menos erros em finais. Ainda assim, quando os dados são cruzados, a inteligência artificial identifica uma leve inclinação a favor do Corinthians. Nos confrontos diretos de 2025, o Timão levou vantagem clara. Além disso, Dorival Júnior aparece como um diferencial relevante. A Groc aponta o histórico do treinador em mata-matas como um fator silencioso, porém decisivo. Seus times raramente se desorganizam emocionalmente, mesmo em cenários adversos. O Vasco, por sua vez, é descrito como uma equipe corajosa, fiel ao seu modelo, mas que aceita correr riscos elevados. A Groc observa que o dinizismo oferece controle com a bola, porém expõe o time quando enfrenta ataques rápidos e objetivos. Esse padrão já havia sido explorado nos jogos contra o próprio Corinthians. Outro fator levantado são as lesões. O Corinthians chega com dúvidas no setor ofensivo, enquanto o Vasco também sofreu perdas, especialmente no lado esquerdo defensivo. Ainda assim, a inteligência artificial entende que o elenco alvinegro possui maior capacidade de adaptação tática durante os jogos. Veredito da Groc: Corinthians com maior probabilidade de título, não por domínio absoluto, mas pela soma de experiência em decisões, leve superioridade tática e maior capacidade de sobreviver aos momentos críticos. DeepSec. A DeepSec segue um caminho diferente. Sua análise começa reconhecendo a vantagem histórica recente do Corinthians, mas rapidamente desloca o foco para o cenário físico e psicológico que antecede a final. Segundo a inteligência artificial, o ponto de inflexão está nas possíveis ausências do Corinthians. A DeepSec considera determinante o impacto das lesões de peça-chave como Memphis Depay, Rodrigo Garro e Yuri Alberto, classificando essas baixas como severas para um time que depende muito de eficiência ofensiva. Mas nenhuma lesão ainda está confirmada, dando mais fôlego ao timão. Enquanto isso, o Vasco aparece na análise como uma equipe mais íntegra fisicamente no momento decisivo. A inteligência artificial destaca que Fernando Diniz conseguiu manter seu núcleo principal disponível, algo raro em finais de temporada. Isso, somado à confiança adquirida na semifinal, cria um cenário psicológico favorável. A DeepSec também enfatiza a estrutura institucional do Vasco, especialmente no suporte psicológico. Para a inteligência artificial, esse fator não é simbólico. Em decisões equilibradas, a capacidade de administrar ansiedade, erros e pressão externa pode ser o diferencial entre vencer e perder. Taticamente, a inteligência artificial reconhece os riscos do modelo vascaíno, mas avalia que, diante de um Corinthians limitado ofensivamente, o controle de posse e a insistência no jogo apoiado podem se tornar armas decisivas. Ryan e Vegetti aparecem como figuras centrais para capitalizar esse cenário. Mesmo jogando a primeira partida fora, a DeepSec entende que o Vasco pode sair vivo da arena e levar a decisão para São Januário ou Maracanã em condições favoráveis. Veredito da DeepSec é: Vasco da Gama campeão da Copa do Brasil 2025, sustentado pela integridade do elenco, amadurecimento psicológico e maior capacidade de suportar o peso da decisão sem depender de individualidades ausentes no adversário. ChatGPT. Na análise do ChatGPT, o ponto de partida é a semelhança das campanhas. Ambos chegaram à final com sofrimento, decisões nos pênaltis e atuações decisivas dos goleiros. Isso coloca o confronto em um nível de equilíbrio muito alto. A inteligência artificial observa que finais da Copa do Brasil raramente são decididas por volume de jogo. Elas costumam ser resolvidas por margem de erro. E, nesse aspecto, o Corinthians aparece levemente à frente. Dorival Júnior é novamente citado como um fator central. O histórico do treinador em mata-matas, aliado à organização defensiva e à leitura de jogo durante as partidas, pesa na análise. Hugo Souza surge como um dos jogadores mais determinantes da final, tanto tecnicamente quanto emocionalmente. O Vasco é descrito como perigoso, criativo e capaz de dominar fases do jogo, mas também vulnerável quando perde a bola em zonas sensíveis. O ChatGPT entende que, mesmo com desfalques, o Corinthians ainda possui maior profundidade para ajustar sua estratégia ao longo dos 2 jogos. A inteligência artificial não ignora o potencial de Ryan, a influência de Coutinho e a capacidade de Léo Jardim decidir novamente nos pênaltis.
Porém, ao cruzar todos os fatores, entende que o Timão comete menos erros estruturais em decisões longas. Veredito do ChatGPT: Corinthians como favorito ao título da Copa do Brasil 2025, por experiência em Copas, organização tática e maior controle dos momentos críticos. Esse é o cenário desenhado pelas inteligências artificiais. 4 análises independentes, construídas a partir dos mesmos jogos, dos mesmos dados e do mesmo contexto decisivo. Ainda assim, 4 leituras que revelam nuances muito diferentes sobre o mesmo confronto. De um lado, 3 IAs enxergam no Corinthians um time mais preparado para finais longas, mais habituado a jogos de margem mínima e mais confortável em decisões onde errar menos, vale mais do que criar muito. Do outro, uma inteligência artificial identifica no Vasco o momento exato de oportunidade, sustentado pela integridade do elenco, pelo crescimento psicológico recente e pela chance de explorar um adversário que chega pressionado por desfalques. Não existe unanimidade absoluta. Existe tendência. Existe inclinação. E existe um ponto comum entre todas as análises: esta final não será decidida por domínio amplo, mas por detalhes. Uma transição bem executada. Um erro individual. Uma defesa de pênalti. Um lance isolado que muda toda a narrativa. Agora, todo o contexto está colocado. Os argumentos estão expostos. As projeções foram feitas. A partir daqui, a lógica dos dados dá lugar à imprevisibilidade do futebol. Agora eu quero saber a sua opinião. Depois de ouvir todas as análises das inteligências artificiais, quem você acha que leva esse título? Corinthians ou Vasco? E aqui vai a pergunta mais polêmica. Se essa final for decidida nos pênaltis, você confia mais em Hugo Souza ou em Léo Jardim? Deixa seu comentário, e se esse tipo de conteúdo te entrega algo diferente do óbvio, se inscreve no canal e deixa o like, porque isso faz toda a diferença. Conto com você. Até a próxima!